sendo abandonados em campos por igrejas. Muitos, muitos mesmo. Mas, infelizmente, nem toda pessoa vai entender o propósito verdadeiro da missão. A missão, na verdade, meus irmãos, como a gente já fala há algum tempo, a missão ela pode ser realizada fora do país, mas ela também pode ser realizada dentro da sua casa. Ela pode ser realizada lá na África, mas ela também pode ser realizada na sua escola. Ela pode ser realizada na Turquia, seja lá onde for, no Japão, na China, mas ela pode ser realizada na sua rua, com o seu vizinho, com as pessoas que você conhece. Porque missão, na verdade, não é somente ir para fora, não é somente ir para outro país. E esse é um dos problemas que os missionários enfrentam. Porque as pessoas pensam que missionário é somente aqueles que saem do país. Mas missão, meus irmãos, é algo que dá para você fazer todos os dias. Sabe por quê? Nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazer missões. Todos nós. Hoje foi o tema da escola dominical sobre a ordenança de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é uma das coisas que eu falei hoje de manhã. Essa ordem não foi somente para pastor. Essa ordem não foi somente para evangelista. Essa ordem é para mim e para você. Aonde nós estivermos, meus irmãos, nós temos que abrir a nossa boca e falar de Jesus. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Tudo bem. Eu tenho certeza que as suas atitudes falam mais do que 1000 palavras. Porque o seu testemunho de vida talvez vai atingir pessoas que, se você fosse falar, não atingiria. O seu testemunho de vida vai falar muito. E missões é algo que Deus ama. Deus ama as pessoas que levam a sua palavra, que levam as boas novas de Jesus Cristo. Ele ama missões. E eu queria ler com você um texto na palavra de Deus, para não ficar somente nas minhas palavras e nas experiências que a gente tem passado ao longo desses anos como missionário. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante. É um texto muito conhecido, é um texto que eu já tinha falado algumas vezes na igreja, mas é um texto que traz um ensinamento muito bom para nós compreendermos um pouco mais sobre missões. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Amém? Diz assim o texto do Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os à frente de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele iria. Disse-lhes, grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Esse texto, na verdade, vai falar sobre a história da missão que essas pessoas receberam para anunciar o reino de Deus, a palavra do Senhor. Jesus Cristo ainda estava vivo e ele queria que eles fossem para aquelas cidades que ele iria visitar e anunciassem o reino de Deus.
E ali ele dá uma missão para essas pessoas, dividindo eles de 2 em 2 e falando, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, vocês vão, quando chegar numa casa, vocês vão falar que a paz seja sobre essa casa. E mais um mais interessante que ele fala assim, curai os enfermos, que nela houver, dizer-lhes, é chegado a vós o reino dos céus. E aí entra uma pergunta muito interessante. Quando começa o reino dos céus? Porque ele fala assim, é chegado a vós o reino dos céus. E quando se inicia o reino dos céus na nossa vida? Quando ele inicia? Quando é chegado a nós o reino de Deus? Quando ele dá o primeiro passo na nossa vida? Meus queridos irmãos, eu tenho a certeza de que um dia você escutou uma palavra de conforto, uma palavra que te trouxe uma paz, uma palavra que te trouxe um entendimento de quem você era e da vida que você levava. E aí, nessa palavra que trouxe esse entendimento, você abriu o seu coração, levantou a sua mão e declarou com a sua boca que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Ali se inicia o reino dos céus, meus irmãos. E quando nós iniciamos no reino dos céus, quando nós damos o primeiro passo no reino dos céus, algumas coisas nós começamos a realizar na nossa vida. Algumas coisas o Senhor nos pede para fazer. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que o Senhor nos pede é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Meus queridos, nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos ferramentas de Deus aqui nessa terra, nessa geração. Você está vendo a situação que o país está vivendo? Vocês estão acompanhando, amém? E se eu falar para vocês que nós podemos mudar essa situação? Credo, pastor. Irmãos, fé. Quem tem fé aí, levanta a mão. Aleluia! Só que existe um porém. Não basta somente termos a fé. As obras têm que acompanhar a fé. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que fé sem obras é morta. Eu não estou falando para você deixar agora a sua casa, o pastor falou que eu tenho que ter fé e sair que nem doido. Não. Você tem que ser racional. Mas é importante você parar o momento da sua vida e refletir. O que eu estou fazendo para que o reino dos céus chegue a outras pessoas? Meus irmãos, não basta somente termos fé. As obras têm que acontecer. As obras têm que começar a acontecer na nossa vida. É uma mudança de vida que nós temos, que vai trazer benefícios para nós, amém? Mas não podemos ser tão egoístas de ficar somente para nós. Nós temos que abrir a nossa boca e falar que o reino dos céus é chegado. A missão que essas 70 pessoas receberam foi uma missão direta de Jesus. Foi uma ordenança de Jesus direta. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Então, nesse caso específico, para os 70, não tinha escolha. Eles tinham que fazer. Agora, o ir e pregar o Evangelho a toda criatura, meus irmãos, isso está para todos nós. E aí nós escolhemos realizar ou não. Aí nós escolhemos fazer com que o reino dos céus se inicie também na vida de outras pessoas ou não. Quantos tem vizinho aqui? Levanta a mão. A não ser que você mora num sítio, né? Bem grandão, assim, aleluia, Jeová. Vai recebendo aí, varão. Né? Eu creio que todos nós temos vizinho. Quem está estudando aqui? Ninguém? Aleluia. Só uma? Eita, Jeová!
Mas eu creio que a gente vive numa sociedade que nós somos rodeados de pessoas. Ou você trabalha sozinho na empresa que você trabalha? Lá trabalha, é verdade. Mas, queridos, nós somos rodeados de pessoas. Eu não quero acreditar que nós vamos passar a nossa vida inteira sem abrir a nossa boca e falar de Jesus Cristo. Uma certa vez, uma pessoa me questionou sobre a timidez. Como a maioria da igreja sabe, eu era uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça, mas era. Eu era mais tímido que o Luiz ali. Falava menos que o Luiz. A cara dele. Então era mudo? Luiz é uma bênção de Deus. Mas eu era muito tímido. Aí, ó, ele falou que você vai embora a pé. E eu era uma pessoa muito tímida e eu fui questionado, né, sobre falar de Jesus Cristo. E isso me mexia muito, porque eu não conseguia falar. E isso me consumia por dentro. Eu já falei aqui na igreja e vou falar de novo. Uma vez eu fui numa igreja que me pediram para ler um versículo da Bíblia e eu nunca mais voltei. Então, eu era desse jeito. Mas, meus queridos, eu comecei a enfrentar esse tipo de problema na minha vida. Eu comecei a lutar contra isso, porque uma certa vez uma pessoa me mostrou um versículo da Bíblia, que os tímidos não herdariam o reino dos céus. Eu falei, opa, aí já começa a mudar a situação. E aí eu comecei a enfrentar esse tipo de problema. Essa timidez, meus irmãos, que você não vai entrar no reino dos céus, é uma outra timidez, tá? Não é essa timidez que você tem, ai, que vergonha. Não. A palavra do Senhor fala que as palavras de Jesus, se você tiver vergonha de mim, quando eu estiver na presença do Pai, eu vou ter vergonha de você. Então nós não podemos nos envergonhar de quem nós somos. Você é filho de Deus, você é um cristão, você é servo do Senhor. Então você não pode se envergonhar de quem você é. Em nome de Jesus, não se envergonhe de quem você é. Porque Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo por Ele. Então nós não podemos nos envergonhar de quem nós somos. E quando essas pessoas recebem essa missão, foi uma mensagem direta de Jesus. Só que ali eles começaram a realizar algumas coisas. Eles tinham algumas ordenanças, algumas questões que Jesus deu para ele, alguns direcionamentos. Não é também somente, o pastor falou que eu tenho que sair e vai lá a missão. E aí, de repente, vende tudo que tem e vai para a África. Não, não é assim que funciona também. Irmãos, eu falo com conhecimento de causa. Eu já fiz trabalhos em favelas, eu já fiz trabalho em comunidade carente, eu já fiz trabalhos no Vale do Jequitinhonha, para quem conhece aqui, que é uma situação terrível. Nós podemos falar que ali é uma África brasileira. Terrível situação. E eu vi coisas terríveis neste país. E quando eu fui para a África a primeira vez, em 2014, eu fiquei baqueado. Porque era uma situação, uma realidade muito dura. Era uma realidade muito triste. E eu fiquei muito baqueado com aquilo. Conversei com o pessoal hoje na escola dominical, falei que a equipe Paz para as Nações, a qual a Igreja Arca da Aliança faz parte, já teve alguns problemas com missionários que foram para lá. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus tem uns para isso, outros para aquilo e outros para aquilo a outra coisa. Já imaginou se todo mundo tivesse o chamado para a África? O que ia acontecer aqui? Não é assim que funciona. Deus tem um chamado para cada um. Deus tem um propósito para cada um. E essas pessoas que foram sem a orientação do Senhor, foram na verdade, na emoção, deram um trabalho lá, porque não queriam nem sair da casa missionária. Já imaginou, você viaja, só para você ter uma noção, quando nós conseguimos uma passagem um pouco mais barata, é cheia de escala.
Nós passamos quase 3 dias viajando, meu irmão. Daqui, a última vez que nós fomos, a gente fez escala na Espanha, daqui para lá são 11 horas de viagem. Nosso voo chegou de manhã. O voo que iria sair para Joanesburgo sairia somente à noite. Então nós chegamos de manhã, ficamos 8 horas na Espanha, e depois da viagem da Espanha para Joanesburgo, era mais 11 horas de viagem. Irmãos, os irmãos podem ver que eu não tenho um corpo fitness. Amém? Sou um pouco abençoado demais. Né? Amém? Os abençoados aí? Tamo junto. E essas poltronas, meu irmão, de avião, é terrível. Para quem já viajou, sabe o que eu estou falando. Aí você imaginar passar 20 horas sentado naquele jeito, meu irmão, você não tem noção. É ruim demais. Mas essa questão de missão, de missionário, meus irmãos, são coisas que acontecem. Só que o chamado tem que ser de Deus. Porque se você for pela emoção, você não consegue ficar lá. Porque aí envolve também o outro lado, que é o lado espiritual do negócio, que é muito sério. Por exemplo, todas as vezes que eu fui, eu sentia a oração da igreja intercedendo pela minha vida lá. Em nome de Jesus, eu sentia a oração de vocês. Eu sentia que existia um povo que estava orando pela minha vida. E, irmãos, foi isso que me sustentou lá. Foi isso que me manteve lá. Porque você acha que é fácil deixar os filhos pequenos para ir para lá? Não é, meu irmão. Quando eu fui me despedir deles, aquilo me arrebenta. Mas, irmãos, eu entendi que há 8 anos atrás, através da mãe do Douglas, houve uma promessa na minha vida. E isso aconteceu para a glória do Senhor. Eu fui até um outro país para levar a palavra. Mas foi porque Deus falou para mim. Não pela minha emoção. Eita, água abençoada agora, meu Deus. Eita. A cara dele. Muito obrigado, varão. Esse menino é uma figura. E quando eu recebi essa missão, eu obedeci a voz de Deus. Mas, meus irmãos, eu nunca deixei de falar de Jesus. Antes de eu ter ido a primeira vez para a África, através do Ministério Arca da Aliança, que sempre foi um ministério que apoiou missões, eu sempre fiz missões aqui no Brasil. Eu sempre fiz trabalhos em comunidade carente. Trabalho com moradores de rua. Sempre fiz. As pessoas acham que, não, quero fazer missão. Já vai para a África direto. Irmãos, eu não sei se eu posso usar isso, mas vamos usar, né? Não dá nada. Depois eu vejo. Numa empresa, quando você entra numa empresa, você entra já diretor da empresa? Você já entra presidente da empresa? Como que você entra? Primeiro você vai nas funções mais básicas. E aí vai acontecendo, você vai desenvolvendo, você vai ganhando território, você vai desenvolvendo o seu trabalho e as pessoas vêm e te promovem. E assim você vai galgando patamares. Missão, meu irmão, é algo muito parecido. Não estou falando que o missionário está acima, está na data, não. O missionário que vai para a África, não. Missões é assim, primeiro você vai e fala de Jesus para o seu vizinho. Primeiro você vai e fala de Jesus para as pessoas que estão na sua escola. Você vai e fala de Jesus na fila do banco. Quem anda de ônibus aqui? Ou quem já andou de ônibus? Creio que todo mundo. Falar de Jesus no ônibus, meu irmão, é a coisa mais maravilhosa que existe. Sabe por quê? Você atinge um monte de gente. E ainda para pessoas, né, como eu, que falo baixo. Eu já falo alto mesmo por natureza, se atinge uma pancada. E as pessoas escutam, meu irmão. Irmãos,
Comece a falar de Jesus para o seu vizinho. Comece a falar de Jesus para as pessoas do seu trabalho. Comece a falar de Jesus para as pessoas que estão ali no seu meio. Mas, pastor, eu tenho um chamado para ir para a África, eu tenho um chamado para ir para a Índia, sei lá para onde que você vai. Para o Japão, para a China, para o Afeganistão. Ninguém, né? Estado Islâmico. Você não escuta um amém, né? Aí você aproveita, vai lá para o Estado Islâmico e com a foto do Donald Trump no peito. Simples, básico. Mas, meus irmãos, nós devemos iniciar nessa caminhada. Porque você é um missionário do Senhor aqui. Você é um missionário de Deus nessa geração. Você foi escolhido de Deus. Essas pessoas que receberam essa missão começaram a anunciar o reino dos céus. E aonde eles foram recebidos, as coisas começaram a acontecer. Os milagres começaram a aparecer. As obras começaram a ser realizadas. E eles ficaram muito felizes com aquilo. E quando eles retornam para Jesus, eles falam assim: mestre, nossa, fenomenal! Os surdos estão sendo curados, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os demônios estão sendo expulsos, e isso está acontecendo, isso, aquilo. E eles ficam maravilhados com aquilo. E, meus irmãos, isso é uma verdade. Porque quando você começa a ver Deus operando, não tem nem como descrever isso, irmão. Quando você vê, você está numa aldeia, que não existe nada. E aí, de repente, tem uma pessoa amarrada numa árvore, sendo julgada, porque ele tinha roubado um boi. E, de repente, você está ministrando a palavra de Deus, porque você foi escolhido para ministrar ali naquele lugar. E aí você ministra a palavra de Deus, e aquela pessoa amarrada lá para ser julgada. E aí as pessoas começam a chegar com um galão de gasolina, se fosse aqui no Brasil, né? Aleluia. Pedaço de pau, cordas. Ele iria ser morto. E aí você está ministrando a palavra de Deus e faz o apelo da salvação. E aí 13 pessoas aceitam Jesus Cristo, e dentre essas 13, 2 me surpreenderam. Um era o dono do boi, e o outro era o chefe da aldeia. E aí eles vão e perdoam um cara que estava amarrado, e o liberam, e ele não é morto. E isso, meus irmãos, é para a glória de Deus, não é para a glória de ninguém. Eu vi a graça de Deus operando instantaneamente. Eu vi a mão de Deus operando instantaneamente. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque você vê que é Deus fazendo e não é você. Você só se sente um instrumento. É Deus que está fazendo. É Deus. A única coisa que Ele nos pede, meus irmãos, é para abrir a boca. O impossível Ele faz. Tocar no coração é com Ele. Tocar na vida e fazer com que ela entenda que ela precisa mudar de vida é com o Espírito Santo. Não é pela força do homem. E essas pessoas ficaram maravilhadas. E essa passagem no dia veio muito na minha mente, porque Jesus chega para eles e fala assim: vocês estão felizes? Mas não fica feliz por isso, não. Fica feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E isso me deu uma alegria, irmão, tremenda. Porque por mais que a gente faça a missão, por mais que a gente se entregue a missões, por mais que a gente vá aos campos, por mais que a gente evangelize, nada se compara ao teu nome escrito no livro da vida. Nada. Não existe coisa melhor do que isso. Não existe, meus irmãos. Eu só falo para vocês nessa noite: abrir a boca de vocês. Fale de Jesus Cristo. Abra o teu coração para Jesus operar através de você. Deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida, seja onde você estiver. Só para você ter uma ideia, eu trouxe, né? Eu trouxe é brabo. Jesus! Assassinei o português aqui agora. Jesus amado. Algumas informações, alguns dados, só para você ter ideia
sobre as missões. No mundo, existem 8.000 povos que ainda não foram alcançados. 8.000 povos. Isto é 33,33% da população mundial. Existem 6.809 línguas no mundo. Mas apenas 5% tem a Bíblia traduzida. 5%. 17% somente trechos da Bíblia, não é a Bíblia inteira. 7% tem somente o Novo Testamento traduzido. Dessas 6.000 línguas que existem. Só para você ter uma ideia, na Espanha, de 8.095 cidades na Espanha, 7.540, quase 93%, não possuem igreja evangélica. É uma porcentagem muito grande, meu irmão. É muito grande. Existem apenas 0,22% de evangélicos, existe apenas 0,4% de evangélicos na Grécia. Olha que situação. Atualmente, por exemplo, é proibido falar de Jesus, vender Bíblia, construir templos, pregar o Evangelho nas terras bíblicas. Quando você pega e vê sobre perseguição de cristãos, a maioria delas são nas terras bíblicas. Nas terras onde fala da história cristã. É proibido. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, se fosse em outros países, já falei aqui alguma vez, a polícia ia entrar, cadê o pastor? Eu ia falar, ó, tá ali. Brincadeira! Não é, pastor? Tamo junto, pastor. Primeira coisa que eles iam fazer, meu irmão, descer o pau nos pastores. Queimar a Bíblia, destruir a igreja. Isso ia acontecer. Olha que interessante. Na última estatística, colocou-se que morrem 85.000 pessoas no mundo por dia. 85.000 pessoas por dia no mundo, uma situação global, sem ter ouvido de Jesus. Você parou para pensar nisso que eu acabei de falar? Quantos habitantes tem Paulínia? Hoje já está nos 100 e poucos já. Mais de 100.000 pessoas. Vamos se dizer que fosse 83.000 pessoas. Por dia, morrem uma Paulínia sem ter ouvido Jesus. E o que a gente está fazendo? Meus irmãos, abra a sua boca. Fale de Jesus. Isso aqui são estatísticas de um pastor americano que dedicou 40 anos da sua vida para missões. E ele faz esse levantamento com todos os dados de organizações que existem no mundo. Mas isso são dados que existem nas organizações. E os dados que não chegam nas organizações? Você parou para pensar nisso? Se nos dados oferecidos pelas organizações são 85.000 pessoas, meus irmãos, eu te falo uma grande verdade. O dobro disso morre por dia sem escutar falar de Jesus. O dobro. É muita gente. E nós temos uma palavra de vida dentro de nós. E muitas das vezes nós nos calamos. Na maioria das vezes nós fechamos a nossa boca. Por uma timidez, por uma vergonha. E pessoas estão indo para o inferno sem escutar falar de Jesus. Meus irmãos, devemos abrir a nossa boca. Pastor, e o que tem a ver isso? Tudo isso com a Igreja Arca da Aliança. A Igreja Arca da Aliança, como eu já falei aqui no início, sempre foi uma igreja que apoiou missões.
Sempre foi uma igreja que investiu em missões. Deus colocou no coração do pastor Ricardo e da pastora Silvia para que isso acontecesse na igreja, no ministério que o Senhor iniciou. Então eu vou colocar aqui, eu vou pedir que alguém apague somente essas luzes aqui, ó, para visualizar melhor. Algumas coisas só para... Opa, aleluia, Jeová! Olha o arrebatamento, é um mistério. Irmão, esse dia está chegando. Já pensou? Sangue de Jesus, irmão. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Algumas fotos e situações do que a Igreja Arca da Aliança tem feito ao longo desses anos. Pode passar a primeira foto. A igreja tem feito um trabalho com os moradores de rua. Pode estar passando, viu? Porque eu não consegui trazer aquele negocinho que muda automático. Você pode contar 1, 2, muda. 1, 2, muda. Pode ficar cegado. A Igreja Arca da Aliança tem feito um trabalho missionário, seja ele urbano, em cidades, mas também tem feito fora do país. A Igreja Arca da Aliança é uma igreja, como nós comentamos aqui já, é uma igreja que ama missões, é uma igreja que faz missões. Seja missão enviando a uma pessoa, que no caso eu tenho sido essa pessoa desde 2014, ou orando por missões, ou investindo em missões. Irmãos, existem 3 meios de você fazer missão. Ou você ora, ou você vai, ou você investe. Sabe por quê, meus irmãos? Missionário padece em campo. Missionário passa grandes dificuldades em campo. Muitos deles estão com as suas famílias lá. E os filhos têm passado fome, porque não têm o que comer. Porque um dia Deus acendeu no coração do pai deles para falar de Jesus Cristo em outra nação. Você já imaginou o peso que tem isso para um pai? Você já imaginou o peso que tem isso para um pai que trouxe para si a responsabilidade de colocar a sua família numa situação dessa? Irmãos, quem faz missões fora do país ou quem vai a campo, somente é pessoas que ama fazer a obra de Deus. Ama falar de Jesus Cristo. Ama. Porque a missão, meu irmão, só é construída com amor. Se você não amar, você não faz missões. Se você não amar o seu próximo, você não consegue fazer missões. Se você não amar o Evangelho, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor, meu irmão, é a liga, é o cimento, é a cola que une todas essas coisas. Paulo, ele retrata muito bem quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o amor. Do que me adiantaria falar a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor? De nada serviria, de nada ia servir para... não ia acontecer nada. E ainda ele faz um comparativo muito forte. Do que adiantaria eu entregar o meu corpo a ser queimado? Se não tiver amor, não serviu de nada. Missões, meus irmãos, tem que ser amor. Vocês estão vendo o rosto dessas crianças? Aí as pessoas, e eu fui muito questionado com isso, eu fui questionado já algumas vezes com essa situação. Pastor, mas você não vai mudar a história deles. Você não vai mudar a história do país. Você não vai conseguir mudar a realidade deles. Eu sei disso. Eu queria muito ter esse poder, tanto espiritualmente como financeiramente, para mudar a realidade deles. Porque quando você vai para lá, meu irmão, Jesus, não tem como você não se compadecer. Não tem como você não entender a dificuldade daquelas pessoas. Não tem como você não se emocionar, meu irmão. Quem vai para lá e não sente essas coisas não é gente. Porque você vê uma realidade muito dura, muito triste. Aí, para nessa foto só um minuto. Essa pastora é uma pastora que teve um dia em ano passado que a gente existia muitas igrejas para a gente visitar no mesmo dia. Então, dividiu-se a equipe
de 18 pessoas e cada um foi para uma igreja. Irmãos, o evangelho está sendo pregado muito forte lá. Eu costumei dizer que o avivamento vai vir da África. Porque pensa num povo que está sedento por Deus, cara. Sedento pela palavra de Deus e não pelas bênçãos que Deus pode dar. Nós devemos aprender muito com esse povo de lá. Essa pastora, quando eu fui ministrar lá, 17 pessoas aceitaram a Jesus Cristo nesse dia. E essa pastora, depois na casa dela, porque ela morava do lado da igreja, ela me recebeu e eles fizeram uma espécie de um banquete lá. Foi o dia que eu comi cebola, irmão. Não estou chorando pela cebola não, viu? Tudo bem que a vontade de chorar pela cebola é grande, mas não é não. Sabe por que eu comi a cebola? Porque eles tinham, de tudo que eles tinham, eles fizeram o melhor para mim. Irmão, eu comeria grama, irmão, se desse para mim. Comeria alho. Sabe por quê? Do melhor deles, eles fizeram para mim. E ela depois me contou que já fazia 3 anos que ela orava para Deus enviar um missionário lá. Isso mexeu muito comigo. Sabe? Porque você vê Deus operando e não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, é Deus fazendo. Pode estar mudando. Essas pessoas são pessoas carentes. Nesse dia, foi o dia que eu estava ministrando e essa pessoa estava amarrada, tinha uma pessoa amarrada lá na árvore, como eu falei aqui. E foi aonde que o dono do boi e o chefe da aldeia aceitaram Jesus Cristo e Deus fez a obra. Pode mudar. Crianças, você imagina como que eu fico. Eu amo crianças. Tenho 2 filhos. E esses meninos para mim é tudo aqui nessa terra. Junto com a minha digníssima, que está me vendo lá. E não tem como eu não lembrar deles, porque eu olho para essas crianças e eu lembro deles. Porque hoje eles têm uma cama, eles têm brinquedos, eles comem todos os dias, eles tomam leite todos os dias, eles comem um Danone, não todos os dias, mas eles comem. Eles têm uma cama para deitar e dormir. Essas crianças não têm nada. Não tem nem onde dormir, irmão. Não tem comida. Em 2016, quando a gente foi lá, já fazia 1 ano que não chovia. E esse povo depende muito da agricultura. Já imaginou depender da agricultura e ficar 1 ano sem chover? Eles chamam a questão do trabalho rural de machamba. Machamba. E muitos deles falavam assim, a machamba não rendeu, não trouxe o alimento. E fazia 1 ano que não chovia. Quando nós chegamos lá, tinha pessoas que já fazia 10 dias que não comiam. Crianças, sabe essas crianças que você vê na televisão? Magras, puro osso e pele. Isso acontece, irmão. De verdade. Não é só porque a mídia quer fazer um sensacionalismo, não. Eu vi crianças desse jeito. Eu vi crianças assim. Eu não quero trazer para você fotos de crianças desse jeito, porque não teria serventia de nada isso. Só ia te emocionar. Mas qual é o propósito disso? Eu vi sim. Quando nós vamos num ano, quando nós retornamos no outro ano, muitas das crianças que estavam naquele ano já não estão mais vivas no outro. Porque morreram. Seja por um sacrifício, como eu comentei hoje de manhã, até a Renata questionou sobre isso. Eles fazem muito sacrifício com crianças, irmãos, lá. Isso acontece. Crianças morrem em sacrifícios de magia negra, de feitiçaria. E isso é muito forte lá no meio deles. E crianças morrem.
Então, essas situações são marcantes na nossa vida, porque, por exemplo, nesse dia, pode estar passando, fica tranquilo. Foi o dia que eu me senti mais útil na vida de ministério. Nós batizamos para a glória do Senhor 77 almas. Eu nunca senti uma alegria tão grande na minha vida. Eu tive a bênção de ser pai por 2 vezes. Eu tive a bênção de receber a minha esposa como um presente de Deus. Mas eu nunca tinha sentido algo tão maravilhoso quanto batizar 77 almas. Nunca. Meus irmãos, quando eu vejo alguém se convertendo, quando eu vejo alguém descendo as águas, isso me marca muito, porque eu creio que é o maior milagre que existe no reino dos céus. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, eu já vi pessoas sendo curadas de várias enfermidades, e eu acho isso maravilhoso, porque isso são as bênçãos de Deus que começam a acontecer na vida da pessoa. Mas nada se compara quando você vê uma vida aceitando a Jesus Cristo. Nada. E essas coisas vão acontecer na nossa vida. E a Igreja Arca da Aliança tem feito isso. Tem investido em missões. Isso, meus irmãos, foi você que fez parte. Foi a vida do pastor Ricardo que recebeu o direcionamento. Foi a vida da pastora Silvia que recebeu o direcionamento. Mas também isso faz parte de você, porque você investiu em missões. Você orou. Você investiu. Você clamou por Jesus Cristo. Você fez parte disso. Invista em missões, irmão. Missionários estão, como eu falei aqui, estão padecendo, estão sofrendo nos campos. 85 mil pessoas morrem sem escutar falar de Jesus Cristo. Isso com os dados oficiais e os não oficiais. A Igreja Arca da Aliança tem feito a sua parte. Meus irmãos, eu creio que o pastor Ricardo concorda com isso que eu vou falar aqui agora. Não somos perfeitos. Não somos uma igreja perfeita. Somos, pastor? Não somos. Sabe aonde vai existir a igreja perfeita? No céu. A Nova Jerusalém. Lá sim vai ser tudo perfeito. Mas nós não somos perfeitos, irmãos. Temos falhas. Mas sabe o que é interessante? Nós somos humanos iguais a vocês. Temos falhas, somos pecadores e erramos. Mas essa é a graça do Evangelho. É viver em comunidade, entendendo a dificuldade de um e a limitação do outro. Não somos perfeitos, irmãos. Ninguém aqui, nem o pastor Ricardo, nem a pastora Silva, prega a perfeição. Eu nunca escutei o pastor Ricardo ou a pastora Silva pregando perfeição, que são perfeitos. Nem Jesus Cristo, meus irmãos, escondeu as suas limitações como um humano. Ele não deixou de ser Deus, mas ele veio como um servo, como eu e você. E nem Jesus, na sua palavra, escondeu as suas limitações como humano. Ele sentiu fome. Ele sentiu fome, a Bíblia fala que ele sentiu fome. Ele verteu sangue dos poros. Quando ele está no Getsêmani, ele fala assim para os discípulos que estão com ele: a minha alma está angustiada até a morte. É o seu Salvador que declarou isso. Ele não escondeu as suas limitações como humano. E por que nós gostamos de esconder as nossas imperfeições? Cobramos a perfeição na nossa vida. Irmãos, ninguém é perfeito. Essa perfeição que tem sido cobrada das pessoas é o que o mundo tem cobrado. Não é o que Deus cobra de você. Sabe o que Deus cobra de você? Anuncie a minha palavra. Abra a tua boca. Mesmo imperfeito, mesmo falho, mesmo pecador, abra a tua boca. Fale de Jesus Cristo. Seja um agente de Deus aqui nessa terra, meu irmão. Seja um ministro de Deus nessa geração. Essa situação que nós estamos vivendo hoje pode mudar.
E através da sua vida. Através de você. Amém? A história dessas crianças, numa fração de segundo, você fez parte dela. A igreja da Arca da Aliança fez parte. Muitas delas não estão vivas hoje. Muitas delas. Porque morreram de fome. Mas eu queria mostrar para você a alegria e a gratidão delas por aquilo que você fez. Eu poderia sim trazer aqui fotos de crianças magras, por osso, mas não ia me servir para nada isso. Mas eu só queria mostrar para você a gratidão delas por aquilo que você fez, por aquilo que você investiu, por aquilo que você orou. E a Igreja Arca da Aliança fez parte disso. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pelos missionários, eu quero orar para você que talvez tenha o desejo de fazer missões. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas de uma coisa assim, irmão, o chamado de Deus existe para você. Seja em outro país, seja aqui neste país, mas o chamado de Deus existe para você. Se um dia você for para a África, eu não sei. Se for da vontade de Deus, você vai. Se for um dia a vontade de Deus, irmão, de ir para o Estado Islâmico, eu vou, irmão. Sabe por quê? Se Ele falar, é porque Ele vai cuidar. Se um dia eu for chamado para ir para o Afeganistão, eu não sei. Eu vou. Porque Deus chamou. E se Ele chamou, é porque Ele vai cuidar. Amém?